Nós estamos numa série de mensagens sobre a chave dos tesouros de Deus. E o tema dessa semana, dessa série, é salvação eterna. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 33:6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Nós temos visto que Deus tem aberto a sala do seu trono para dividir os seus tesouros com aqueles que têm a chave. E a chave é o temor do Senhor. E já vimos vários desses tesouros. E hoje eu quero concluir essa série com o último tesouro, e talvez o mais rico, o mais precioso, o mais abundante de Deus, que é a salvação eterna. Quando nós lemos a profecia, não apenas o versículo 6, mas todo o capítulo, nós vamos ver que dentro daquele cenário histórico de uma guerra, com a Síria e um medo dos judeus de terem a cidade de Jerusalém invadida e destruída, havia uma salvação terrena e temporária que eles ansiavam. Anos depois, na verdade séculos depois, aquela cidade foi destruída pelos babilônios. Então a salvação que havia acontecido com Senaqueribe não se repetiu com a nação dos judeus, de Judá, em 522. O que vai acontecer é que havia naquele momento uma salvação terrena que Deus estava dando, uma intervenção, algo tremendo de Deus. Eles seriam libertos dos perigos que o exército assírio representava. No entanto, quando a gente vai chegando no final desse capítulo, a gente vai perceber que essa salvação, as palavras do profeta, elas ampliam o sentido dessa salvação. E elas parecem ser muito maiores do que aquilo que se esperava. E ele está falando de algo eterno, algo grandioso, algo que lá no final do livro de Isaías ele começa a falar dos novos céus e da nova terra. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Mais uma vez, vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Vocês pensarão no medo que sentiram no passado e perguntarão: onde estão aqueles que nos forçavam a pagar tributos, aqueles que cobravam os impostos? Onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vejam Sião, a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura, será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada, e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, o nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões, mas neles não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios à vela. Pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa, o Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados. Ora, há muitas coisas nessa profecia que pode ser entendida como uma salvação terrena, libertação do inimigo. Mas quando ele fala que não vai ter mais ninguém doente, quando ele fala que o próprio Senhor vai estar sentado no trono, que ele vai ser o juiz, que ele vai ser o governante, ele não está falando numa linguagem figurada, ele está falando de eventos futuros que são profetizados no próprio livro de Isaías, no capítulo 60, ou no livro do Apocalipse e em tantos outros lugares da Bíblia, falando que há uma salvação eterna. Um tempo, depois do juízo eterno de Deus, em que poderemos estar com Ele, nesse novo céu, nessa nova terra, nesse lugar preparado por Deus, que Ele preparou para que por toda a eternidade aqueles que temem o Seu nome possam andar com Ele. Por isso, quando a gente compara tudo isso, a gente vai descobrir
que algumas dessas promessas só vão acontecer nesse tempo final. Como lá no livro do Apocalipse, quando diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e que por toda a eternidade Ele vai dividir conosco o seu reino. E todas as vezes que Ele fala dessa salvação eterna, a Bíblia sempre vai dizer que o temor do Senhor é a chave que abre a porta do nosso coração para que Jesus possa ser o nosso Salvador eterno. Mas, quando eu penso nesse texto, eu me lembro de uma visita que eu fiz há muitos anos atrás a uma senhora. Foi pedido por uma vizinha dela que eu fosse visitá-la, não é? E então eu fui, ela me recebeu muito bem e eu percebi na casa dela que essa senhora é uma senhora muito religiosa, ela estava bem doente. E eu fui lá como pastor fazer uma visita de consolação, de oração por ela e vi vários símbolos da sua fé espalhados pela casa toda. E quando ficamos ali para conversar, ela olhou para mim e disse: pastor, eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer e nunca tive para quem fazer e nem coragem de fazer. E ela me disse assim: pastor, por que nós cristãos chamamos Jesus de Salvador? O que significa Jesus ser Salvador? E aí eu fiquei assim, muito triste naquela hora, porque aquela senhora era profundamente religiosa. A gente percebia na casa dela vários aspectos da sua religiosidade, mas a essência da fé cristã ela não conhecia, salvação eterna. E eu me lembro que quando começamos a conversar, eu disse para ela assim: olha, se eu disser para a senhora que tem um salva-vidas à beira da piscina, o que a senhora imagina que essa pessoa faz? Ela diz: bom, se alguém cair na piscina e começar a se afogar, ele vai se jogar na piscina e vai salvar essa pessoa do afogamento. Muito bem. Aí eu disse para ela assim: se tiver um bombeiro passando com um caminhão com as suas sirenes ligadas, não é? O que a senhora imagina que está acontecendo? Eu acho que está pegando fogo em algum lugar e esse homem está indo lá para tentar salvar alguém daquele incêndio. Pois é, Jesus é o nosso Salvador, porque existe um problema, uma situação terrível, para a qual nós não temos resposta. E que a única pessoa que poderia nos salvar era Ele. Então comecei a contar a história da salvação. A história da salvação é tão simples. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E por causa desses pecados que estão em mim, fazem parte da minha natureza, que eu já nasci com essa rebeldia, e a rebeldia é o pecado original. Alguns imaginam que é o sexo o pecado original, não é verdade. A rebeldia que está dentro da gente é o pecado original, essa natureza rebelde. E nós nascemos com essa natureza rebelde, e se Deus não fizesse nada, nós morreríamos e por toda a eternidade estaríamos debaixo da ira de Deus. E então Deus, no seu amor, junto com a Trindade Divina, bolou um plano. E nesse plano, Ele se esvaziou da glória dEle, do poder dEle, da infinitude dEle, para caber na forma humana. E Ele se encarnou. E Jesus é a encarnação de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a palavra viva, ativa, que criou os céus e a terra. E Ele se fez homem, habitou entre nós. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E é por isso que a gente morre, porque quando Adão pecou, Deus tinha dito para ele: olha, no dia que você comer desse fruto você vai morrer. Deus adiou a morte de Adão há alguns anos.
Mas todo ser humano morre, e não morre apenas fisicamente, ele vai morrer para toda a eternidade no sentido de estar distante de Deus e de ser condenado, e ir para um lugar horrível chamado inferno. E então Deus tomou o nosso lugar na cruz, e sobre a cruz, sobre ele, Jesus, foram lançados os nossos pecados. E a Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós. E ele, naqueles 3 dias entre a sua morte e a ressurreição, desceu a um lugar chamado Hades, que nós chamamos de inferno, e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo por ele. E quando ele ressuscitou, ele veio com essas chaves na mão, para que todo aquele que confiar sua vida nas mãos dele, colocar o seu coração na mão dele, a sua história na mão dele, possa ser lavado, perdoado, comprado pelo sangue do Cordeiro e possa ter o seu nome escrito no livro da vida. E essa mulher disse: agora eu entendi porque Jesus é Salvador. Agora, tem muita gente que quando ouve essa história diz assim: tá bom, eu creio que Jesus encarnou, eu creio que Jesus veio a esse mundo, mas eu não creio num juízo final. Eu não creio que Deus vai ser capaz de condenar uns e salvar outros. Deus não é amor. Mas sabe, eu não sei de onde eles tiram essa ideia, porque em toda a palavra de Deus, esse ensino está lá, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Mas me permitam usar palavras do Senhor Jesus para você ver como isso é verdade. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 13, 40 a 43. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. E depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. E então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. E se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Olha, essa é a palavra do Senhor Jesus. E em Mateus 13, 49 e 50 diz assim, Jesus está dizendo: no fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e aí elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Em Mateus 25, 41, a Bíblia diz assim: depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. E Marcos 9, 44 vai usar uma figura horrível, eu acho essa figura horrível para falar da eternidade de sofrimento. E ele diz assim: ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Você pode imaginar a cena tétrica que está aqui? Palavras do Senhor Jesus dizendo: olha, vai haver um juízo final, e se você não estiver preparado para esse dia do juízo, você vai ser condenado. E a única maneira de se preparar não é uma contabilidade entre atos bons e ruins, porque todos nós somos pecadores. É quando pela fé, quando pelo temor do Senhor, a gente tem o tesouro aberto da salvação e Cristo passa a entrar na nossa vida, no nosso coração e transformar a nossa vida. O apóstolo Paulo vai ensinar a mesma coisa em 2 Tessalonicenses 1, versículos de 6 a 10. E diz assim: Deus fará o que é justo. E ele diz que esse julgamento é justo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram. E dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. E ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos,
no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. E eles serão castigados com destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. E isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier, para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. Pastor, essa não é uma mensagem gostosa de ouvir. De fato, essa não é uma mensagem gostosa de ouvir. Especialmente se você não estiver preparado para se encontrar com o Senhor. É por isso que a Bíblia, no Velho Testamento, vai dizer assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E a palavra do Senhor no Velho Testamento vai dizer: olha, o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus, não é dia de alegria, é dia de choro, é dia de tristeza, porque muitos serão condenados. E sabe, a única maneira de nós sermos salvos é se Jesus colocar o nosso nome no livro da vida. E isso não é mérito nosso, é mérito daquilo que Jesus fez por nós. E não se alcança por esforço, por pagar promessas, por rezar-se missas ou para se pagar por serviços fúnebres. A gente alcança pela fé em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus em Hebreus 10, versículos 26 e 27 vai dizer assim: pois se continuamos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Veja, todos esses textos estão falando da mesma coisa. Talvez você não acreditasse até hoje que existe um julgamento e que existe um inferno. E sabe, uma outra coisa que às vezes a gente imagina é que, quem sabe, depois que a gente morrer, tem um jeitinho qualquer para a gente sair de um lugar para ir para outro. Mas a Bíblia não mostra isso, não há nenhum lugar nas Escrituras que ensine um jeito de mitigar os pecados. A única maneira é que, em vida, nós precisamos tomar uma decisão. E com o nosso temor do Senhor e a nossa fé em Jesus, nós precisamos permitir que Jesus seja o Senhor e Salvador da nossa vida. O apóstolo Pedro vai ensinar a mesma coisa. E ele vai dizer assim: Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Olha só, Deus deixou inclusive marcas na história de juízo. Ele deixou a destruição de Sodoma e Gomorra como marca do juízo dele. Ele deixou o próprio dilúvio como marca do julgamento do juízo. E disse: olha, eu já mostrei para vocês a minha justiça, eu funciono assim. Deus é tremendo amor, por isso ele morreu na cruz por você. Mas ele é tremenda justiça quando aquilo que ele fez por você não é assumido com o valor devido, porque é a única maneira de nós podermos passar a eternidade com ele, é quando pela fé deixamos Jesus ser o Senhor e Salvador da nossa vida. 2 Pedro 3, versos 5 e 7 diz assim: esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. E esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. E também que pela água, no dilúvio, o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. E então estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Olha, o apóstolo Pedro ensinou a mesma coisa. Jesus ensinou a mesma coisa. Os profetas ensinaram a mesma coisa.
Jesus veio a esse mundo para ser Salvador. Para que queria morrer na cruz? Para que eu e você não tivéssemos que passar por esse dia. E sabe, quando o nosso nome está escrito no livro da vida, nós saímos da morte para a vida, diz a Bíblia. Nós somos levados pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor. Mas se eu não quero essa salvação, porque essa salvação implica em compromisso com Deus, essa salvação implica em entrega da vida, então o que resta do sacrifício de Jesus para nós? Se deliberadamente a gente quer fazer do jeito da gente, então só sobra o juízo de Deus para nós. Foi isso que o autor de Hebreus disse. E aí chega o livro do Apocalipse, revelação de Deus ao apóstolo João. E olha só a cena, João, no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim: e aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles foram atormentados para todo sempre, de dia e de noite. E então viu um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. E vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. E foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. E aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que tinham feito. E então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. E este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Aqui essa cena é tremenda. Ele diz assim: Deus é justo. Ele vai abrir os seus livros. Eu não sei como é que funciona a tecnologia do céu, mas essa é a figura. Ele vai abrir os seus livros. Olha lá, vamos passar no juízo da sua vida. E lá, quem sabe, vai ter um telão mostrando a sua vida. E a Bíblia diz que até as suas intenções vão ser julgadas. E aí, conforme os seus atos, se o seu nome não está escrito no livro da vida, você vai receber o que você merece. E aí então, dentro desse lugar que é o lago de fogo e enxofre, que a gente chama de inferno, você vai estar lá num grau diferente, num fogo mais quente, num fogo mais ou menos. É isso que a Bíblia está tentando nos dizer. Mas só não entrarão naquele lugar aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque não são as obras que nos salvam. É a graça de Deus, o sangue de Jesus, e o nosso nome é escrito no livro da vida por causa de Jesus Cristo, quando nós tomamos pela fé o sacrifício dele e nós aceitamos ser transformados pelo poder de Deus. A base desse juízo é ter o nome escrito no livro da vida, algo que só Jesus pode fazer por nós. E a graça de Deus nos permite, através de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós na cruz, termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Alguém pode dizer assim: mas se é assim, pastor, não é muita arrogância de alguém dizer que está salvo? Não, porque é promessa de Deus. Ele diz assim: quem crê no Senhor Jesus está salvo. Quem não crê já está condenado. O que a palavra de Deus vai ensinar, com palavras muito simples, é que nós podemos ter certeza da nossa salvação por causa daquilo que Jesus fez. Seria uma grande arrogância minha ou sua ter certeza da salvação por causa daquilo que eu vivo ou faço. Mas se Jesus me lavou com o sangue dele, me perdoou os pecados, colocou o seu Espírito Santo dentro da minha vida, e ele é o meu Senhor, o meu mestre, o primeiro, o temor do Senhor me guia, eu ando com ele, então a chave do tesouro foi me dada e eu posso receber o tesouro da salvação eterna.
É interessante que o temor do Senhor é aquilo que faz a gente se mover de um coração duro a uma rendição total. E sabe como é que funciona o coração duro? Quando a gente se acha tão mais inteligente do que Deus e a sua palavra. E a gente discorda de Deus. E a gente endurece a nossa alma. Porque nos nossos devaneios e filosofias a gente acredita em coisas que só vêm da nossa própria cabeça. Deixa o Espírito Santo de Deus convencer você hoje. É interessante porque na história, nesse contexto de Isaías, Deus estava dando uma última oportunidade para o povo de Judá. Estava dando uma última oportunidade para o rei Ezequias. Era uma última oportunidade. E se eles crescem, e se eles colocassem o seu temor acima do temor para com Senaqueribe, o Senhor poderia salvá-los. Isso é uma ilustração. Às vezes o Senhor está nos dando tantas oportunidades, e em um dado momento da nossa vida, essa vai ser a última. De repente vai acontecer uma última vez. E se por toda a nossa vida nós fomos resistindo à voz do Espírito, então talvez possamos perder a nossa última oportunidade. Muitas pessoas não creem que Deus vai julgar, nem que Deus vai salvar e nem que Deus vai condenar. E mesmo que nós leiamos todos os textos da Bíblia que falam sobre essa verdade, eles simplesmente não vão crer, porque construíram em suas mentes conceitos nos quais acreditam como sua verdade, mesmo que seja uma mentira, que os conduzirá à ruína eterna. Tem muita gente sincera indo para o inferno, porque sinceridade não é igual a verdade. Você pode ser sincero nas suas crenças, mas se essas suas crenças não batem com a palavra de Deus, então sinto muito, querido, você está rejeitando o amor e o plano de Deus para a sua vida. Por isso o temor do Senhor, a reverência, a fé na sua verdade, são a chave que abrem o nosso coração para abandonar os nossos falsos conceitos e assumir a palavra de Deus como verdade absoluta e irrevogável. Há uma salvação eterna e há um lugar para você no reino de Deus, pois o amor dele preparou para você esse lugar. Foi por sua causa que Jesus nasceu, morreu na cruz, desceu ao Hades e ressuscitou. Mas depende de você assumir o lugar de direito que Deus preparou para você e dizer, de hoje em diante, tu has de ser o meu Senhor e Salvador. Essa foi a grande pergunta feita aos apóstolos no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro estava pregando e depois que ele anunciou a mensagem do Evangelho, houve uma reação. E olha só o que aconteceu. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A resposta de Pedro à pergunta daqueles homens, o que nós vamos fazer agora? Foi muito simples. Ele apresentou 4 coisas que você precisa fazer. A primeira é arrepender-se. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E arrependimento é quando a gente reconhece quem a gente é. E a gente decide que quer ser diferente.
e permite que a graça de Deus nos transforme assim. Então, o primeiro passo é arrependimento, é eu dizer quem eu sou pecador. Você pode dizer o nome que você quiser para isso, né? Eu tenho erros, eu tenho falhas. Na verdade, a Bíblia chama de pecado. E os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E se nós não tivermos consciência de que somos pecadores, Deus não pode fazer nada por nós. A segunda coisa é que só tem um jeito de ser salvo, é Jesus. E então eu preciso crer que a única resposta de Deus para a minha situação é Jesus, por isso Ele morreu na cruz, e que só Ele pode ser o meu Salvador. Se você não é capaz de reconhecer o seu pecado, e se você não é capaz de crer que só Jesus, mais ninguém, só Jesus, não é igreja, não é santo de devoção, só Jesus, não são entidades espirituais, não são orixás, só Jesus, mais ninguém, porque só Ele morreu na cruz, por você. Então, se a gente é capaz de crer assim, a gente já deu o segundo passo. Terceiro passo é quando a gente se compromete com Ele, através de uma entrega total da nossa vida. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele se torna muito radical. Ele diz assim, se você crer, vai ser batizado. Mas o judeu tinha uma série de outras práticas religiosas, ele tinha circuncisão para dizer que ele era temente a Deus. E existia dentro do judaísmo um batismo, chamado batismo de prosélito, onde alguém dizia assim, olha, eu quero me converter ao judaísmo e eu entendo que eu estou sujo, eu preciso ser lavado simbolicamente. E aquilo se tornava, um judeu ser batizado, era uma ofensa, mas era ao mesmo tempo um compromisso radical com aquela mensagem, com aquela palavra, com Jesus. Era um compromisso radical com a vida nova que ele teria. E é por isso que a Bíblia vai dizer, olha, se você não se comprometer com esse Senhor, não adianta só crer. E a Bíblia vai dizer até mais, olha, crê até o diabo crer que Jesus é o Filho de Deus. É preciso ter compromisso. E aí a quarta coisa que você tem que fazer é permitir que Jesus transforme a sua vida. Mesmo que isso seja um grande contraste com o jeito de viver da sua geração. Lembra que ele diz, olha, você tem que se abster dessa geração perversa. Ele está dizendo assim, olha, você vai viver um estilo de vida que talvez seja um estilo de vida que nem todo mundo vai aplaudir você. Porque você vai ter valores diferentes, valores que procedem de Deus e da sua palavra. Então, 4 coisas, arrependimento, fé, compromisso e permissão para Jesus transformar a sua vida. Sabe, uma pergunta que eu queria fazer para você, você tem certeza de onde você vai passar a sua eternidade? Eu quero dizer que hoje Jesus quer te dar certeza de que você vai passar com Ele a eternidade, que vai passar com Ele no lugar que Ele preparou para os seus amados, que você vai ter um lugar na casa do Pai, porque pela fé nós podemos ter a promessa de Deus e o selo de Deus na nossa vida. E a Bíblia nos diz que quando nós recebemos Jesus assim, Deus derrama o seu Espírito Santo, coloca um selo dentro de nós, e esse selo que é o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos amados de Deus. E sabe, você pode fazer isso, ter essa certeza, mediante uma entrega total e absoluta da sua vida a Jesus. Você quer? Então hoje eu queria ajudar você. Se você deseja ter salvação eterna, se você deseja ter um compromisso total com o Senhor Jesus, se você deseja que os seus pecados sejam perdoados hoje pelo poder do sangue de Jesus, se você deseja que o Espírito Santo entre na sua vida e comece a promover transformação salvadora em você, ora comigo essa oração. Diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu hoje reconheço que eu sou pecador, condenado, e que não há salvação para mim a não ser naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário.
porque Tu és o único Salvador para todo aquele que crê no Teu nome. E nesta hora, Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero, Senhor, assumir meu compromisso de fé, meu compromisso de jornada espiritual. E se eu ainda não fui batizado depois da minha conversão, eu quero pedir meu batismo e eu quero fazer parte desse Teu povo comprometido. E quero Te dar toda a permissão para o Senhor mexer na minha vida toda. O Senhor mexer com a minha moral, mexer com a minha casa, mexer com os meus negócios, mexer com a minha família, mexer com as coisas que eu tenho, que eu não tenho, porque eu preciso que o Teu Espírito Santo transforme a minha vida. Me dá uma nova vida debaixo do Teu poder e escreve o meu nome no livro da vida. Em Teu nome eu oro, Senhor. Amém e amém. Se você fez essa oração, permita a gente conhecer. Eu quero me alegrar com você, quero te ajudar nesse processo de jornada espiritual. Então entra nesse link que está aí, preenche aquele formulário e alguém vai começar a discipular você, vai começar a caminhar na fé com você, vai te ajudar a dar os passos espirituais que você precisa. E sabe, quando a gente diz que compromisso faz parte dessa salvação, é quando a gente assume o que a gente está fazendo. Se a gente não tem coragem de assumir dentro de uma igreja o que a gente está fazendo, você acha que você vai conseguir viver isso lá fora? Então assuma diante do Senhor o que você fez, preenche isso lá. E se você precisa conversar com alguém, se você gostaria que alguém orasse com você, se você quer abrir o seu coração, está aparecendo agora um número de telefone aí, que é um WhatsApp, vai aparecer na tela daqui a pouco, e você vai poder, então, conversar com essa pessoa. Você vai mandar essa mensagem, ele vai retornar essa mensagem para você, a gente vai começar a conversar e a gente vai poder orar com você e caminhar com você. Que Deus te abençoe e que a alegria da salvação esteja na sua vida. É aquilo que eu oro em nome de Jesus a seu favor.